Boa noite a todos e a todas. Estamos iniciando mais um Papo de Gestão, como acontece todas as terças-feiras, às 20 horas. E hoje nós estamos aqui na nossa 31ª edição, com um convidado super especial, o meu amigo Paulo Mota. Paulo Mota é uma das lideranças do comércio na Bahia. Para vocês terem uma ideia, o pai do Paulo foi o presidente da FEComércio e parece que o prédio tem o nome do pai dele, ele vai confirmar isso para a gente, mas é uma grande liderança, não só da Bahia, mas do cenário nacional, uma grande liderança do varejo e um grande amigo também. Então é uma honra muito grande tê-lo aqui com a gente, para bater um papo, falar sobre o varejo da Bahia, falar sobre o varejo no Brasil, falar sobre o futuro do varejo. Paulo, é um prazer muito grande tê-lo aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. E você pode apresentar, o palco é seu, pode fazer a sua apresentação, que você, para mim, é um grande artista, vamos dizer assim, um grande artista do varejo. Seja muito bem-vindo, Paulo. Joegi, muito obrigado, por estar participando desse evento. Para mim, é uma bela oportunidade, em estar nos interagindo. Eu sou presidente do Sindicato Logística e Comércio do Estado da Bahia, que tem a base territorial estadual. Sou diretor efetivo da Federação do Comércio do Estado da Bahia. Sou membro efetivo do Conselho Nacional do SENAC. Meu começo nessa atividade sindical de representação do comércio foi nos anos 70, como presidente da Associação Comércio Logista da Avenida 7, aqui em Salvador, uma área comercial populosa. Da evolução dessa presidência da associação, quando nós começamos, depois fomos convidados para entrar para a atividade da CDL, sendo diretor secretário do CDL de Salvador, nos anos 70, e chegou a oportunidade da federação pela participar do Sindicato dos Lojistas, que era a base municipal naquela oportunidade. Como você falou, Deraldo Mota, meu pai, foi presidente da federação por 31 anos, praticamente construiu toda a estrutura existente na Bahia do sistema de SESC, SENAC, e a Casa do Comércio, que homenageia a memória dele, dando o nome, que é onde funciona a sede da Federação e do Sistema S, aqui na Bahia, e teve os seus sucessores a preservação do belíssimo empreendimento que é o imóvel da Casa do Comércio aqui em Salvador. Então, tem uma atividade muito ligada à área sindical e junto com a nossa categoria logista nos interesses do comércio em nosso estado. Estou à sua disposição, Zé. Ô Paulo, me conta um pouco. O nosso papo é bastante descontraído, a gente não faz um roteiro para justamente o papo fluir de uma forma bem natural. Como é que foi o impacto da Covid-19 aí no comércio da Bahia? E como é que está hoje? Como é que faz um relato aí para a gente? Tem pessoas do Brasil todo aí nos ouvindo. Para a gente faz um relato aí como é que foi e como é que está atualmente a situação do comércio. O impacto foi extremamente doloroso, A partir do dia 16 de março, começou-se a se trazer os chamados protocolos para fazer a preservação da vida das pessoas, evitar aglomerações, os equipamentos de shopping que foram interditados do seu funcionamento, também o comércio de rua também teve suas interdições. Isso, claro, que trouxe um prejuízo monumental em termos da atividade do varejo, que com loja fechada, a loja não vende. E surgiu, e já vinha crescendo muito no país, o e-commerce. Então, o e-commerce começou a tomar o espaço do comércio fixo, do comércio de shopping, comércio de rua, com os consumidores presos em casa, que a orientação era não sair de casa, só para necessidades essenciais, com as lojas fechadas, para cumprir protocolos,
Isso fez com que o e-commerce, né, fosse mais do que nunca crescendo, ele se aperfeiçoando cada vez mais e ganhando a confiança do consumidor, e com isso passou a ser o maior concorrente, não que essa pandemia tiver, com fé em Deus, extinta, do futuro do varejo. Um novo varejo está aí presente com e-commerce. Eu vejo minha neta comprando, ela tem 16 anos, comprando direto no e-commerce e recebendo em casa, tranquila, com uma segurança de entrega, coisa que tinha aquelas preocupações antes. Então, o varejo fixo, não só de rua, como o varejo estabelecido em equipamento de shopping, vão ter um grande concorrente para conseguir se adequar ao futuro da atividade varejista em nosso país. Então, o desemprego ficou presente, loja fechada, loja não vende, loja não vendendo, claro que fica em dificuldade de atender suas obrigações, e principalmente no campo social, que é o salário do seu trabalhador, né? Isso trouxe realmente, por parte do governo federal, algumas iniciativas para atenuar o desemprego, procurando evitar um desemprego mais forte, e houve uma certa adaptação, e passamos meses de março, abril, maio, junho, com sérias dificuldades de funcionamento, o protocolo sendo um pouco flexibilizado pelos poder público municipal e estadual, em que o comércio funcionando só 4 horas por dia, 6 horas por dia, não funcionando no domingo, que sempre já foi uma tradição que o domingo, principalmente para equipamento de shopping, é um dos principais dias de venda do varejo. O comércio de rua, não. O comércio de rua é muito menor o interesse de estar funcionando. Mas o equipamento de shopping é um grande motivo de atração, é o que sempre leva consumidores para domingo, feriados. Aí tem essa briga muito forte com o lado laboral, quanto o uso do trabalho em dia de domingo, feriado, né? Hoje já está feriado, domingo já está superado, né? A Lei Federal 10.101 permite o trabalho aos domingos sem precisar constar acordo ou convenção para estabelecer de trabalho. Mas para feriados, o lado dos trabalhadores ainda tem essa bandeira para impor condições, muitas vezes extremamente onerosas, e é melhor não fazer esse acordo, porque vai tornar inviável o funcionamento. Então, o varejo está... A crise da pandemia trouxe isso. A partir de 26 de julho, a flexibilização se ampliou para que o comércio funcionasse de segunda a sábado, né? Até às 8 horas da noite, o comércio de uma maneira geral. Depois se chegou para funcionar o domingo e, ultimamente, se ampliou a 10 horas de funcionamento, como era antes. Aí veio a novidade. O empresário estabelecido, principalmente em equipamento de shopping, achou que era desnecessário ampliar para 10 horas o funcionamento, porque não tinha produção para enfrentar a ampliação do custo da extensão do horário de funcionamento, principalmente no campo do trabalho, porque o trabalhador tem que trabalhar no máximo 8 horas por dia. Se a empresa vai funcionar 10, então tem 2 horas aí que vai ter que dar um jeito, ou faz 2 turmas, ou paga hora extra. Então, há um custo que se associa, e começou a ter, não foi só aqui na Bahia, São Paulo também começou a apresentar esse tipo de preocupação, querendo que houvesse a disciplina do funcionamento menor, até de 6 horas, né? Em função da baixa produtividade que o comércio estava apresentando, e hoje existe uma ligeira melhora, nada significativa. Então, essa é a realidade do enfrentamento da pandemia em relação ao comportamento do varejo aqui em Salvador, como também no estado da Bahia. Claro que existe algum destaque em função do benefício social do governo na área de farmácia, na área de supermercados, na área de material de construção, né? Faltando até mercadoria.
na área de material de construção, principalmente no interior do estado, né? Porque as pessoas aproveitaram essa bonificação dos R$ 600, que chegou a ser 1.200 algumas vezes, e passou a tentar melhorar suas condições de habitação. Então, isso realmente incrementou bastante o comércio de materiais de construção. E farmácia, em função da saúde, e supermercado, em função da alimentação. Então, os demais setores passou a ter muitas dificuldades, né? O eletrodoméstico melhorou um pouco a partir de setembro, mas no chamado ramo de bens não duráveis, né? Confecção em geral, essa parte de couro, sapato, cinto, né? Essas coisas todas, as vendas armarinho ficaram realmente extremamente baixas, como estão até o momento. Então, essa é o comportamento do varejo de Salvador e da Bahia em função da pandemia. Preocupações muitas temos. Passou as eleições, 16 ontem, né? Tá se voltando, lamentavelmente, o índice de infecções, não só na Bahia, como no próprio país, né? Como é que mês de dezembro, mês de novembro, Black Friday estão aí presentes, né? Black Friday. Então, o que acontece? É a oportunidade que o consumidor vai mais para a rua, vai ver as decorações natalinas dos equipamentos de shopping, vai ver o que a prefeitura fez de decoração na sua cidade. Então, a maior circulação de consumidor. Se, lamentavelmente, os índices de infecção ficar nessa tendência de alta, claro que vão sair protocolos rigorosos. E como é que vai ficar a atividade econômica? É uma preocupação extremada que nós, do varejo, estamos realmente preocupados. Como formar estoque para atender uma possível demanda de fim de ano? Vai ser uma demanda agressiva? Vai ser uma demanda morna? Vai tentar fazer mercadoria em consignação para não ter o passivo sendo construído? Né? E aí o e-commerce é o grande concorrente disso tudo. Olha, parabéns, você fez um retrato do varejo em Salvador, que obviamente é o retrato do varejo do Brasil, mas você realmente abordou todos os pontos. Parabéns, você está devidamente atualizado com tudo que vem acontecendo no varejo. Você sabe, Paulo, que nos últimos anos, como eu sou um pesquisador na área de varejo, né? Eu fiz meu doutorado em varejo, eu estudo varejo, e todo ano, esse ano foi meu 15º ano consecutivo lá na NRF, a gente vem estudando varejo, e eu acho que nos últimos 6, 7 anos, eu venho mencionando nas palestras que eu faço aí, nas aulas, que o varejo enfrentava 3 grandes desafios, e os outros eram consequência desses 3. O primeiro dele era melhorar o processo de gestão para tornar o negócio mais competitivo. Se você não tornasse a sua empresa mais competitiva, dificilmente você ia conseguir sobreviver na forte competição que vinha pela frente. Naquele momento, eu não esperava ainda que o Amazon chegasse ao Brasil, que o Magazine Luiza se transformasse nesse gigante que se transformou, mas eu já vinha prevendo isso. Então, o primeiro desafio, gente, olha, não dá mais para a gente ser varejista como era no passado, varejista amador. Hoje, o varejista é um profissional, tem que ter uma boa gestão financeira, tem que ter uma boa gestão de estoque, tem que conhecer profundamente o seu cliente, tudo aquilo que a gente sabe. O segundo desafio era melhorar a experiência de compra, né? Que naquele momento a gente ainda falava de atendimento e depois ele se ampliou e hoje ele é a famosa experiência de compra. Melhorar a experiência de compra para que o cliente sentisse vontade de ir à loja, porque ia chegar um momento em que ele não precisava mais sair de casa para comprar nada. E o terceiro era operar a imagem de um canal que quem só tivesse no canal loja física ia sofrer muito num curto espaço de tempo. Isso eu falava e as pessoas não acreditavam. Nada, Judy. Você acha que alguém vai comprar roupa pela internet? Você acha que alguém vai comprar sapato pela internet? Você acha que alguém vai comprar supermercado? Isso nunca vai acontecer. Isso acontece lá fora. No Brasil não acontece. Aquilo que a gente já sabe. E eu disse, olha, gente, vai acontecer. Aguarde que vai acontecer.
Aí veio a Covid-19. E a Covid-19, ela, na verdade, ela não trouxe trouxe até novos comportamentos, mas as tendências, ela simplesmente antecipou as tendências, né? Então, tudo aquilo que ia acontecer ao longo de um determinado período aconteceu num curto espaço de tempo. E aí os varejistas não estavam preparados, né? Ninguém estava preparado para isso, né? Porque isso é uma coisa que se chama... Esse evento é um evento que se chama de cisne negro, né? Que é aquilo que ocorre uma vez e nunca mais volta a acontecer. Então, ninguém, se você não sabe que vai acontecer, não sabe como, obviamente você não sabe, não tem caminho para a saída. Nem a ciência tinha como sair como enfrentar, né, a crise. Então, tudo isso veio e acabou antecipando, e hoje esse retrato que você apresentou é um retrato fiel e que deve continuar aumentando. Eu acho que ele não vai reduzir, ele só vai se aprofundar cada vez mais. Com um problema que isso que você mencionou tem sido uma das grandes preocupações, é porque se eu compro estoque, eu tenho 100% de chance de não vender. Se eu compro, eu tenho 50% de chance de vender e 50% de não vender. Mas se eu não compro, eu não tenho conta para pagar de fornecedor em janeiro, em dezembro e janeiro. E se eu compro, eu tenho uma conta para pagar. Eis o grande desafio. E agora, como você mencionou, além desse desafio, vem aqui no Rio de Janeiro, eu tenho acompanhado, eu faço parte aqui de um grupo de pessoal da área de saúde, e os hospitais aqui estão começando a lotar, estão começando a encher, entendeu? Então, com isso, pode vir uma nova onda de fechamento das atividades comerciais e preocupa mais ainda o nosso dezembro. Então, esse é o retrato que eu só complementando aí as suas informações. Como é que você está vendo, Paulo? Dezembro a gente já sabe que não vai acontecer muita coisa diferente, né? Mas como é que você está analisando o ano que vem, principalmente com a possibilidade da extinção ou uma redução drástica do auxílio que o presidente está dando, que o governo federal está dando aí para as pessoas de baixa renda? Como é que você está vendo isso? Você que é um cara devidamente atualizado. Eu vejo com uma situação muito difícil para o governo. O governo, já em reduzir de 600 para 300, já tirou 50% de disponibilidade que esses beneficiários se sentiu com melhor condição de viver. No instante que há a eliminação dele, como o Paulo Guedes está falando, a partir de janeiro, nós corremos o risco de irmos com a crise social seríssima, porque vai faltar dinheiro para comer, vai faltar dinheiro para dar algum mínimo de qualidade de vida a esse segmento social extremamente grande. Falo em números expressivos de 60 milhões, 58 milhões de beneficiários, né? Os chamados ocultos até, que o próprio governo não conhecia a extensão dos que precisavam ser beneficiados. Eu me preocupo muito que um risco de uma crise social seríssima, um enfraquecimento do governo federal, um risco muito grande no campo institucional e, na parte econômica, uma situação gravíssima para a sobrevivência da atividade econômica, do varejo, do pequeno consumidor, que vai não poder consumir, das lojas que não vão ter consumidores para poder atender suas condições de se manter em funcionamento. Então, eu vejo com muita preocupação e acredito, mesmo estando o governo num estado muito confuso,
no campo econômico, no campo político, essa é uma avaliação minha, né? O governo perdeu o seu norte quando ganhou as eleições, né? Meu sentimento é esse, vai encontrar um mecanismo e tente auto-sobreviver. E o único caminho é buscar mecanismo de manter esse universo de pessoas que foram beneficiadas, né, por esse benefício, como até o Congresso está tentando voltar os R$ 600, não sabe onde tirar o dinheiro para poder atender, mas que é necessário encontrar uma maneira de manter esse atendimento, porque a economia não vai voltar de uma maneira rápida a ter condições, o PIB crescer, para vir abrir oportunidade de emprego, abrir oportunidade mais atividades econômicas, mais plantas da indústria serem iniciadas, que haja que o comércio possa estender o seu número de lojas em funcionamento. Né? Se fala que o shopping vai ter algum tipo de inauguração de shopping para o ano, mas isso tudo são situações que não há uma consistência, uma segurança que isso possa se tornar realidade. Então, eu vejo com muita preocupação a extinção do benefício. O governo fez uma coisa que foi importante, mas não está encontrando saída para até se auto-sobreviver, porque é questão de humanitária, é questão de esse universo de usuários desses benefícios vão ficar sem o pão. Então, eu tenho preocupação muito grande em relação a isso e espero que o governo encontre uma saída para buscar maneira de atenuar no campo social. Eu tenho muita preocupação que não foi encontrada a maneira de continuar buscando essa assistência e incentivando a economia. O governo precisa encontrar mecanismo de desonerar o custo do trabalho, né? É necessário desonerar para poder gerar mais emprego, as empresas pagarem menos impostos. É fundamental para poder a cadeia produtiva alargar a sua base contributiva. Isso é fundamental que venha encontrar. Não é penalizando, onerando nos mesmos. Tem que ampliar, tem que buscar maneiras da economia ter uma mudança radical para abrir uma condição de base de ampliação. Eu acho que é necessário, e que eu não vejo nada concreto sendo feito. Exonerar o custo do trabalho é fundamental para abrir oportunidade de emprego. Agora mesmo, teve essa prorrogação até dezembro para o ano, da desoneração para um grupo de atividades econômicas, são 6 milhões de trabalhadores que ficam beneficiados, garante seu emprego. Gente, mas a micro, a pequena empresa, a média empresa, não tiveram esse benefício. Continuam com a carga tributária expressiva, pagando o INSS de 20%. Então, é necessário desonerar o micro, pequeno e médio para poder abrir oportunidade de geração de emprego, porque o desemprego está aí presente. Então, respondendo objetivamente, minha preocupação é muito grande no campo social e sua repercussão no campo econômico. Também concordo plenamente. Até aqui nós estamos, essa é a análise que eu faço, principalmente em janeiro e fevereiro, vai ser um ano extremamente difícil para a população de um modo geral e para o varejo, porque o varejo, como você sabe, ele depende de 4 pilares básicos, né? O varejo precisa de emprego, precisa de renda, precisa de crédito, precisa de confiança. São os 4 pilares que sustentam o varejo. Não tem emprego, nível de emprego foi lá embaixo. Só para você ter uma ideia, aqui no Rio, as capitais, de um modo geral, perderam 354 mil empregos de agosto de 2016 a agosto de 2020. E o Rio de Janeiro, desses 370, contribuiu com 250 mil, ou seja, 70% perdido no Rio de Janeiro. Então, se o país está numa situação difícil, o Rio de Janeiro a situação é bem pior ainda. Então, eu concordo com você que, se nada for feito, né, vai ter um problema social grave e o varejo vai sofrer muito mais e, ao sofrer muito mais, ele vai desempregar muito mais, né? Não tenho dados científicos para mostrar isso,
mas o que a gente percebe é que muitas empresas que não conseguiram voltar ao que era antes, né? E poucas conseguiram voltar, elas não vão conseguir, elas vão sofrer muito em dezembro. Mas tem muito, como o empresário é um empreendedor e ele acredita sempre, né? O que está acontecendo? Ele está acreditando que vai ter uma retomada em dezembro, que ele vai recuperar. Quando ele não conseguir recuperar em dezembro, o que vai acontecer? Ele vai acabar fechando a sua operação. Ao fechar a operação, o que acontece? Mais desemprego. Então, esse é o quadro que a gente percebe que não vai ser um quadro bom para ninguém, nem para o governo, né? E nem muito mais para os empresários, de um modo geral. Estamos aqui passando, eu estou passando aqui o Zoom para o nosso amigo Joy, lá de Belém. Ele está tentando entrar aqui pelo Zoom, não está conseguindo, eu passei o link agora para ele. O Joy, o link está lá no seu WhatsApp. Pode entrar para receber aqui, entra no papo aqui comigo e com o Paulo. Esse papo está super agradável. Ô, Paulo, dentro desse que a gente está falando de desemprego, desemprego, obviamente, gera desemprego gera mais desemprego, que gera mais desemprego. A cadeia vai girando no sentido, é um vagão que vai em alta velocidade e, de repente, ele inverte o sistema, né? Começa a andar para trás. E depois, para pegar nova velocidade no sentido para ir à frente, é muito complicado. Como é que você está vendo isso? Como é que você tem orientado os seus associados, de um modo geral, com relação à estratégia para o ano que vem? Como é que você tivesse começando a dar um conselho? Como é que você tem orientado, principalmente o pequeno e médio, que é aquele que sofre mais, e o varejo, 90% do varejo é feito de pequena empresa, né? Você sabe disso, que pequeno empresário é o que gera grande emprego. Às vezes isso no segmento de supermercado é 90%, no segmento de varejo, de um modo geral, chega a 90%, com até 4, 5 empregados. A gente pega, mas tem as grandes cadeias, mas a grande cadeia no Brasil do tamanho do nosso, né, quem gera emprego é o pequeno. E esse pequeno ele está sofrendo por duas coisas. Se a gente pegar os dados deste ano, você vê que o grande varejista, quando perdeu muito menos que o pequeno. E quando cresceu muito mais que o pequeno. Ou seja, que o grande varejista, que estava estruturado, que está com e-commerce funcionando, ele está tendo uma evolução muito rápida em detrimento do pequeno varejista. O que você tem conversado com seu pessoal, com seus associados? Se é que pode dar alguma dica, o que você daria para esse pessoal? Olha, o que nós temos conversado é prudência, primeiro, não confiar muito que vamos ter uma recuperação na atividade econômica que venha trazer um entusiasmo de termos vendas pelo menos iguais à do ano passado. Então, todo o cuidado, o pequeno, o médio, principalmente o pequeno e o médio, que é tomar em termos de geração da oportunidade de emprego, empregar mais a vender menos, é construção de passivo trabalhista. Então, é necessário esses cuidados no campo social, também no campo. Espera aí, que eu acho que eu cortei o som. Aguenta aí.
Espera aí, Paulo, que deu um probleminha no nosso som. Eu não estou te ouvindo. E aí, Ah, sim, ok, voltou. então, dentro de continuidade, minha reflexão é que o que nós estamos orientando ao pequeno e ao médio, prudência. É uma oportunidade de geração de contrato temporário. Poxa, nós estamos com um volume de pessoas desempregadas que têm experiência na atividade do comércio, comerciários desempregados. Se a empresa precisar contratar e sente confiança que vai poder crescer um pouco suas vendas, dê oportunidade a quem estava desempregado, que já tem até experiência na atividade do varejo. Né? Junto à aquisição de mercadoria, tentar buscar a consignação por atitude preventiva. Né? Ou então não se entusiasmar com compras exagerada, a não ter o excedente de estoque e ter um problema de liquidez lá na frente. E Né? só te cortando aí, desculpa a interrupção, mas é fundamental comprar aquilo que é básico, que tem certeza que vai vender, porque também mudou o perfil, né, do consumo. Hoje o que está vendendo é o básico, então não inventar, comprar o básico que sabe que vai vender. Também é uma outra, só complementando a sua. Não, perfeito sua colocação. Conhecer aqueles produtos que o seu consumidor tem sempre mais o hábito de estar procurando adquirir. Né? E não esquecer, isso é uma realidade. O e-commerce está aí presente. Né? As grandes empresas estão incentivando o consumidor a comprar e retirar a mercadoria na sua loja fixa. Quer dizer, não compra na loja. O consumidor até visita uma dessas lojas, né? Mas faz a compra pelo sistema e-commerce. Né? Então, isso tudo são novidades que estão sendo trazidas para o mercado. Então, o que nós estamos ponderado, mais uma vez, aos nossos representados é que não se entusiasme que vamos ter um volume de negócios muito grande no mês de agora, novembro e dezembro. Sabemos que são os principais meses de venda. Dezembro e novembro, a Black Friday trouxe oportunidade, até com antecipação de compras de dezembro sendo feita no Black Friday. Isso realmente começou a aparecer nos últimos 2 anos. Né? Mas não temos como ter uma segurança, principalmente essa realidade que nós estamos vivendo a partir de ontem, e nesses próximos 15 dias, eu acho que vai ficar claro no país quanto se o volume de infecções venham se tornar de maneira extremamente agressiva e que venha ter atividade econômica de enfrentar protocolos rigorosos de dar acesso ao consumidor às áreas comerciais, aos equipamentos de shopping, né? E como vai ser o funcionamento, o horário de funcionamento, todo o conjunto de rigidez que foram praticadas no início do ano, em março, abril, isso, lamentavelmente, se houver um índice crescente de problema de infecção, isso vai repercutir em protocolos rigorosos por parte das autoridades do município e do Estado. Então, prudência, cautela, cuidado, porque nós estamos vivendo uma situação de não ter sustentabilidade para projetar com consistência esse fim de ano. Janeiro e fevereiro são meses mais fracos do ano, sempre foram incentivados por liquidações e promoções, e pode até acontecer em função de uma sobra de estoque extraordinária no mês de dezembro. Essa é a realidade que nós estamos passando para os nossos representados. Meu amigo, você realmente muito perfeito nas suas colocações, e nós estamos aqui com o nosso amigo Joy Colares. Ô, Joy, liga o seu microfone aí e entra no papo com a gente. Boa noite, Joy. Prazer enorme ter você aqui na sala. Boa noite, Paulo. Boa noite, Joerdi. É um prazer. Não podia perder aqui essa
audição. Eu não estou no meu local que eu sempre participo, que é dentro do meu escritório, então estou pelo telefone, por isso que está essa imagem assim ruim. Mas estou aqui aprendendo, como sempre, com esses dois professores que nós temos aqui. Joy, conta alguma coisa aí, como é que está o varejo aí por Belém, como é que está a situação aí, se está melhorando, se está piorando, como é que está o... Luedi, as informações que nós temos aqui é que as grandes redes, tá? E aí estou falando C&A, Renner, Riachuelo, estão com faturamento acima do ano passado, 2019. Essas são as lojas que mais se apropriaram aí desse benefício que foi dado pelo governo. Nós estamos com um problema muito sério com as lojas pequenas no shopping, né? Tá com problema sério de sustentabilidade dessas lojas. As lojas satélites estão muito ruim o movimento. E no centro, nas lojas de bairro, o que a gente tem é que as lojas populares também estão com bom faturamento, principalmente o pessoal de confecção que está desovando aí o estoque. Como o comércio de Belém talvez tenha sido das capitais brasileiras o que menos tempo ficou fechado. Nós efetivamente só ficamos fechados aqui de 5 de maio, de 5 a 25 de maio. Foram 26 dias de fechamento durante o lockdown. Só foi mesmo esse tempo, quando aqui a crise foi maior. Nós estamos enfrentando aqui também um crescimento alto no número de casos de Covid na cidade, porém, mortes não. Nós temos tido o aumento de casos, os hospitais estão com a capacidade em torno de 65%, 75% dos leitos ocupados, mas não, graças a Deus não temos tido óbitos. Então, os casos de Covid aumentaram bastante, mas óbito não. Então, isso está fazendo com que nós tenhamos a funcionar normalmente o comércio. Inclusive, eu fiz um apelo hoje ao prefeito, juntamente com o Shopping Center, para que no próximo sexta-feira, dia 27, no Black Friday, até para evitar as aglomerações, a gente aumente o horário de funcionamento que hoje está. O comércio de Belém está permitido funcionar das 8 às 20, as lojas em vias públicas e o shopping no horário normal de 10 às 22. Como nós temos um acordo com os funcionários, com o City Club, que é o sindicato laboral, que na sexta-feira do Black Friday a gente possa trabalhar até 23 horas, eu fiz um ofício hoje ao prefeito pedindo que aumentasse esse horário de funcionamento na sexta-feira, dia 27, e no sábado, dia 28, o comércio possa já funcionar das 7 às 23 horas, para que a gente dê mais horário de funcionamento para evitar as aglomerações que, com certeza, e se Deus quiser, vão ocorrer. Que bom. Então, é mais ou menos o mesmo retrato aí do... Eu tenho aqui uns números de varejo apurado pelo ACID Digital, é uma empresa que trabalha com inteligência de mercado. O crescimento do fluxo de visitantes no varejo nacional, se você comparar isso, o fluxo é muito mais em shopping, mas também em loja de rua. Aumentou 37% em outubro em relação a setembro, tá? O fluxo de pessoas. Ainda negativo em relação a 2019. Em setembro, o fluxo de pessoas era 40% em relação a 2019, e em outubro foi de 29%, ou seja, está caindo menos. Agora eu tenho aqui por região. Em outubro de 2019, em relação a 2018, no Sudeste teve uma queda de 34%. No Norte teve o melhor fluxo, caiu somente 8%. Então, esse retrato que você está mencionando, ele teve
ou seja, o fluxo foi muito menor. No Nordeste, aí na região do Paulo, caiu 20%. No Centro-Oeste, 11%. No Sudeste, 34%, foi o que mais sofreu. E do Sul, na região Sul, menos 27%. Então, quem menos perdeu o fluxo, obviamente que o fluxo está muito ligado à venda. Quem menos perdeu foi o Norte e depois o Nordeste. Então, veio Norte, Nordeste, não, Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sul e Sudeste. Sudeste é o que tem pior fluxo de pessoas e, obviamente, repercutindo em fluxo de compra. Ô, Joy, será que o nível de formular algumas hipóteses, será que o menor número no Nordeste está ligada ao auxílio, que, obviamente, um auxílio de R$600, comparativamente à renda, é maior que no Sudeste, né? Ou seja, a renda média do Sudeste é maior do que a renda média do Norte e do Nordeste. Será que tem alguma influência isso? Eu não tenho dúvida que sim, até porque proporcionalmente o número de pessoas que devem ter recebido o auxílio, proporcionalmente, não em números absolutos, aqui no Norte foi bem mais alto que no Sul e Sudeste, dado a necessidade e a carência dessas famílias e dessas pessoas. Então, isso efetivamente transforma, e esse dinheiro não ficou entesourado de forma nenhuma, esse dinheiro foi para o consumo, né? Então, acho que sim, isso explica o porquê do crescimento maior dos números. E Seja, relação a queda menor, não é nem do crescimento, é do número menor no Norte e no Nordeste. Do número menor de consumo, sem dúvida nenhuma, tá? E, assim, aqui também as atividades pararam um pouco, né? Como eu falei, foi muito pouco. E nós tivemos aqui o verão, férias de julho, no Norte e no Nordeste, os meses de julho e agosto. Junho, julho e agosto é o chamado período nosso de verão, é o contrário aí do sul do país. Então, isso mostrou também um maior fluxo de pessoas nas praias e se movimentando e consumindo nesse período. Você também, Paulo, compartilha dessa mesma ideia de que o valor, os R$600, ele teve um impacto muito maior para o pessoal do Norte, do Nordeste e o Centro-Oeste, porque o Centro-Oeste praticamente está fora da crise, né? Porque com o agronegócio muito forte, acabou não sofrendo tanto, né? E quem sofreu mais foi a região Sudeste, justamente onde os salários são mais altos. Então, quem recebeu 600 teve uma redução muito grande do salário, né? Uma redução muito grande, e também em função do número de pessoas impactada, que é menor proporcionalmente do que no Nordeste. Então, eu considero que realmente, em relação ao Nordeste, ao Norte, de fato, esse benefício incrementou a economia, principalmente no interior do estado. Eu tenho um exemplo aqui da Bahia. O crescimento de negócios nos municípios foi extraordinário no campo de materiais de construção, principalmente. Nunca se vendeu tanta telha, tanto tijolo, tanta argamassa, como se vendeu no interior do estado da Bahia. O caboclo comprou a oportunidade para melhorar sua condição de moradia. Isso é uma realidade e que hoje se reflete na falta de mercadoria no segmento de material de construção. Então, eu considero que realmente a região Norte e Nordeste são as regiões que mais precisam de benefício e incentivo no campo social, que foram sempre as mais
não valorizada pelas políticas econômicas de gestões anteriores. Houve a ligeira melhora no campo do Bolsa Família, do tempo do governo petista, né? Então, trouxe uma melhora de circulação de recursos, principalmente no interior do Estado. E esse benefício eu coloco de uma maneira muito cristalina, beneficiou muito a atividade do varejo no interior do Estado, muito bem. O resultado foi positivo em relação à região sul. Para você ter uma ideia, esses dias eu estava fazendo uma live com o Vladimir Leite. Ele fez doutorado comigo na Argentina, e ele é de Manaus, é professor de Manaus. Ele disse que nos primeiros meses, naquelas cidades do interior, parecia Natal, que o pessoal pegava os R$ 600, ia para a rua e comprava tênis, comprava camisa nova, comprava sapato novo, comprava... Ou seja, que o comércio... Era o dia que saía, o comércio bombava, vendia, e o pessoal não comprando só bens de consumo, não, comprando, não consomos só para alimento, não, comprando coisas mais tênis, comprando bens duráveis, aí, semiduráveis, mas que não era de consumo imediato, entendeu? Então, realmente, esse é E também tem um outro impacto, né? Isso impacta, não falando de política, mas já pensando na política, isso teve um outro impacto, que foi o governo federal, né, também tem aumentado a sua popularidade no Nordeste. Então, você vai analisando o varejo, vai vendo que tem uma ligação das coisas, né? Teve um aumento de popularidade no Nordeste justamente por isso. Então, realmente, a gente percebe que não pode parar. Se parar, é que vai dar o grande desafio do governo agora E aí você tem o outro lado, né? Porque o governo, quando ele vai socorrer, que é necessário socorrer, vem o outro lado, os adversários, dizendo que é populista, que é isso, que é aquilo. Então, mas não tem jeito. Eu acho que vai ter que estourar o, o teto orçamentário para poder o país não entrar numa crise ainda maior. Não tem saída, gente, não tem saída. Eu recebi depoimentos de fazendeiros que estavam com dificuldade seríssima de conseguir adquirir material de construção nas suas regiões, porque a população toda ali tinha consumido. Então, a falta de tijolos, falta de telha, falta de argamassa, falta de cimento, que foi assim uma coisa muito presente na atividade econômica aqui no interior da Bahia, porque o pessoal aproveitou para melhorar a sua qualidade de vida. Realmente, você vê que uma coisa que... E aí essa Covid-19, ela trouxe também ela espelhou aquilo que estava debaixo do tapete, que eram as nossas mazelas de desigualdade, ela acabou colocando isso para fora, né? E aí viu que o próprio Paulo Guedes, que é um liberal, né, está vendo que da importância que num país como o nosso não dá para achar que o capital resolve tudo, que o mercado resolve tudo, né? Que o governo vai ter que continuar influenciando aí para... Ô, Joia, eu já fiz essa pergunta ao Paulo. Como é que você está vendo dezembro aí na sua região? Eu ia esperar a conclusão dessa etapa para fazer uma pergunta para o professor Juerdi, né, com relação a não só o Natal, como também o que nos espera aí na Black Friday, né? Aqui já vai uma outra coisa, um contrário. O comércio eletrônico não só nessa região norte e nordeste tem menos atividade porque o público dessa região tem menos acesso, não é nem mais acesso
as lojas virtuais, mas é poder de compra mesmo, é cartão de crédito, ou cartão de débito, ou mesmo boleto. A gente tinha uma expectativa de como iríamos chegar em dezembro se não tivesse sido prorrogado essa ajuda, esse benefício direto à pessoa física, como também como chegaríamos em dezembro como as empresas manteriam os seus empregos sem o auxílio para pagar a folha de pagamento. Como ambos os benefícios estão mantidos até 31 de dezembro, a expectativa que eu tenho é de que nós tenhamos um dezembro bem diferente daquele que imaginávamos em agosto, pelo menos, que era se esses dois benefícios viessem a falhar. Então, acredito que nós não vamos ter crescimento em relação a 2019, claro, mas, pelo que eu estou vendo aqui nas reportagens, hoje as TVs de Belém, todos os jornais fizeram muita reportagem com o público nas ruas, comprando enfeite de Natal. Então, as lojas estão cheias de enfeite de Natal, a gente sabe que essa mercadoria elas são compradas lá no início do ano, fevereiro, março. Então, quando chegou a pandemia, essas encomendas já estavam feitas e acabaram chegando nas lojas, mas o público está indo comprar, está também fazendo. Então, eu, pelo que eu estou vendo, não era o que eu imaginava. Se fizesse essa pergunta 2 meses atrás, eu te diria uma resposta diferente. Mas eu acho que nós vamos ter um movimento razoável. Talvez esse crescimento que foi apontado agora de setembro em relação a agosto, a gente vá também verificar de novembro em relação a setembro, e o Natal razoável. Acho que o Natal não vai ser bom, vai ser razoável, mas bem melhor daquilo que a gente imaginava lá em julho e agosto. A gente tem um outro aspecto do Natal, não sendo pessimista, é que o aposentado e o funcionário público, né, ele tinha o novembro, ele recebia o 13º. E esse ano, com a crise, o 13º foi antecipado. Então, era uma renda que entrava no final do ano, né, agora em novembro, e que não vai entrar. Então, isso é um valor significativo. É um valor significativo, principalmente das aposentadorias, né, que foi antecipado pelo governo federal. Então, com tudo isso, se você me pergunta, a expectativa não são as melhores para dezembro, né? Até porque você, dependendo do tipo de produto, as pessoas tiveram muita dificuldade em fornecimento. Por exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, se você vai... A gente tem uma fábrica, até quem toca é a fábrica minha cunhada, de meu cunhado, eles fabricam muito jaleco para hospitais, vende atacado, né, a Tuto Bianco atacado. Hoje eles têm quantidade enorme de estoque pronto e não tem o zíper. Zíper e botão, você não consegue comprar. Ou seja, e só vão entregar em janeiro. Então, você na área de moda, por exemplo, você tem muita peça pronta, o produto pronto e falta o aviamento para o acabamento. Então, vai ter uma outra dificuldadezinha de produto. Quem tiver produto, né, produto realmente... O nosso segmento é móveis para escritório, móveis para escritório. Então, nós estamos com dificuldade de recebimento de mercadoria. Os pedidos estão com prazo de entrega 120, 150 dias, porque falta ferragem para a montagem dos móveis. Não tem o rodízio das cadeiras para montar, ou então não tem o pistão para montar. Então, a gente tem aqui uma pequena linha de montagem de cadeiras. A gente compra as peças, eu compro o rodízio, eu compro o pistão, compro o braço da cadeira, faço um pouco de tapeçaria aqui mesmo, mas eu estou com dificuldade do rodízio. Já nos birô, no Nordeste chama birô, aqui chama mesa. Nas mesas de escritório,
não tem o trilho da gaveta, está faltando o trilho da gaveta para fazer a montagem da mesa. Então, são pequenos detalhes, como foi falado, a questão do material de construção aqui também, não só os preços subiram demais, como também está a falta de material. E esse é um detalhe. Eu vi semana passada essa mesmo, aquele consultor que você trouxe, que fez aquelas entrevistas, e vi que o único setor que talvez não seja afetado diretamente. Primeiro, o pessoal comprou pouca confecção durante esse ano, porque não tinha como sair de casa, nem para onde ir. Então, o setor de confecção está abastecido, né? A gente vê que as lojas ali do Brás, do Bom Retiro, eu já vi matéria de Goiânia, que o pessoal de confecção está abastecido. Mas os outros segmentos têm bastante dificuldade de repor mercadoria. Isso também deve dificultar o dezembro. Uma outra coisa que também, principalmente o Paulo, fazer uma análise sobre isso, os dois. O que a gente percebe é que a cadeia mundial de suprimento ela vai sofrer uma alteração muito grande. Esse dia eu estava assistindo uma live com o presidente do Banco dos BRICS, e ele dizendo o seguinte, que o mundo já vinha passando, a partir de 2008, vem passando por um processo de desglobalização. E esse processo deve se acentuar muito nos próximos anos, com o processo de desglobalização com produção local. Esse negócio da gente produzir na China, 95% dos API na área de saúde, na Índia, 95% dos princípios ativos para a fabricação de medicamentos, aviamento todos na China, ou seja, os acabamentos todos sendo produzidos fora, porque produzem em grandes quantidades. Eu acho que isso vai abrir uma oportunidade grande no Brasil para esse tipo de produção. Entendeu? Eu acho que as oportunidades do mercado vai ser muito mais na indústria do que no comércio. Justamente essas linhas de produto que você vê o seguinte, o básico eu tenho, né? Mas não tenho o acabamento. Então, eu fico com o produto, fiz um investimento grande, porque comprei o material todo, e na hora de colocar o botão, não tem. Na hora de você colocar o parafuso lá da cadeira, você não consegue fechar o seu produto final para entrega. Então, como é que vocês estão vendo isso? Vocês acham que concordam que deve haver uma mudança nesse canal, ou seja, nessa forma de suprimento hoje, essa cadeia de suprimento? O que eu vejo é a expertise do mercado, né? Se existe oportunidade de o país criar condições para que empresários venham produzir esses produtos para abastecer o mercado interno, claro que isso é um descaminho positivo e atinge até o campo social, de oportunidade de empregos, né? Agora, tudo isso eu entendo que reside na desoneração do custo Brasil, né? Isso é fundamental para poder o empresário seja incentivado a vir suprir essa expectativa de demanda que está carente no mercado, tendo que vir de fora para dentro, né? Seria realmente, no meu sentimento, uma postura extremamente positiva se a expertise do governo federal, né, de criar mecanismos de incentivo para a produção desses itens que estão sendo produzidos de fora para dentro, para trazer para cá, e atender o mercado interno, né, abrindo perspectiva de minorar os problemas sociais que o país estão aí presentes, né? A roda da economia precisa girar, né? Precisa estar ativa para dar oportunidade de novos negócios para criar esse mecanismo de suprir as demandas internas. Eu acho que é possível, se tivermos uma política econômica ativa para atender essas demandas de
vir incentivar a produção, desonerar o custo do Brasil, e eu acho que por aí é um dos caminhos para que o nosso país venha encontrar caminho de superar essas dificuldades seríssimas que nós sempre tivemos e foram acrescentadas, lamentavelmente, com essa pandemia. Eu estou aqui com as pessoas nos ouvindo. Acho que lá no início teve algum problema aqui de entrada, mas estou aqui com o Wallace Lira, a Rosemary, o Alexandre Mamed, meu amigo Irani Varela está aqui com a gente. Então, as pessoas estão participando aqui do nosso papo. Aqui nós estamos vivendo com duas gerações, ou seja, dois representantes cujos pais foram os fundadores do varejo nas suas respectivas regiões, né? O velho Colares, meu amigo Colares, que deixou muita saudade lá em Belém, e o Paulo aqui na Bahia, né? Já com o pai dele na atuação de varejo. Vocês com esse cascudo de varejo, aí, com mais de 50 anos de atuação no varejo, o João esse dia estava me dizendo que ele já ia de berço para a loja dos pais, né? Isso. Eu não tenho barriga no balcão, não. Era o berço todo. O berço todo no balcão. Como é que vocês já passaram lembra de ter passado por um momento igual a esse, ou esse foi inédito? Esse é dos piores. Mas nós tivemos sérias dificuldades no varejo. Se nós não lembrarmos do Plano Cruzado, né, que trouxe um bocado de agonia, né, naquela oportunidade, né, de fiscais do Sarney, aquelas coisas todas que trouxe um impacto muito grande no problema de demanda, né, para atender os consumidores, aquele negócio de arrear a porta, invadir supermercado, fechar supermercado. Isso realmente uma hiperinflação monumental que o país vinha atravessando, né? Eu acho que foi uma situação muito difícil aquela vivida nos anos 80, 84, pós o regime do Figueiredo, que entrou o Sarney. Eu acho que ali foi uma das grandes dificuldades que o varejo atravessou e veio conseguir superar o chamado Plano Real a partir de 92, né? Quando começamos a ter moeda, né? Naquela oportunidade, o salário do trabalhador derretia da noite para o dia, né? Era o corre-corre para ir no supermercado para comprar produtos, com medo que o preço no dia seguinte já tivesse alterado, né? O problema da hiperinflação, do problema da desvalorização do dólar, né? Aquela oportunidade que havia incentivos para tomar moeda, fazer empréstimo com moeda estrangeira, o dólar, né? E depois do dólar disparou, foi a loucura dos valores, da conversão para a sua liquidez. Aqueles foram anos muito difíceis, não foram fáceis. Agora, aquilo era muito preso no campo econômico. Hoje nós temos um problema seríssimo que envolve o campo social, o problema da saúde, né? Nós temos uma situação de vida, de nós termos um mecanismo de encontrar maneira de que as pessoas vencerem a dificuldade do vírus, né? Aí que eu volto, até o meu amigo Colares eu coloco. Nós estamos muito preocupados com o dia de amanhã em função do pós-eleições. Está crescendo o problema da epidemia, está crescendo o índice de infecções. Até onde protocolos rígidos vão aparecer para estimular a circulação de consumidores nas áreas comerciais? Como é que vão ficar as vendas? Se houver uma rigidez, como aconteceu em março, abril, de dificuldade de acesso, limitação de horário de funcionamento, uma série de situações que encarecia manter aquela loja aberta. Então, são preocupações que nós temos em função desse fim de ano. Então, meu amigo Joede, entendo que já tivemos dificuldade e eu retrato o que evidenciou-se nos anos 80, plano cruzado, aqueles problemas de hiperinflação, para desvalorização da moeda, o empréstimo tomado em moeda estrangeira, aquele caos foi muito sério também. Só com uma diferença, né? Aquele foi um caos do Brasil, né? E esse hoje foi um caos mundial. Então, você tem uma
Ou seja, ele foi um caos e que ele atingiu todas as nações e atingiram todas as camadas sociais. Não teve uma camada social que não foi, de alguma forma, afetada. Eu acho que essa é a diferença. E qual é a sua análise, Joia? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, essa é a grande diferença desse momento por lá de trás. Eu acho que eu me lembro benzinho que estava no escritório quando a Zélia foi anunciar que cada um só tinha R$ 50 na conta. Eu acho que para o varejo aquele momento ali foi desesperador, né? A gente que não estava preparado olhava um para o outro. Eu lembro que meu irmão estava do meu lado. Eu olhava para ele, mas será que é isso mesmo que a gente está entendendo? Então, esse foi um momento crítico para o varejo. Eu lembro que, nessa época, nós tínhamos os negócios eram mais diversificados. Nós éramos aqui distribuidores, na linha de imóveis, distribuidor da Security. Você lembra dessa grande indústria de Security? Nós estávamos montando o depósito de uma revenda Chevrolet aqui em Belém. E, de repente, fizemos uma transação absolutamente inusitada, que foi a Security precisava de caminhão de entrega, a revendedora não tinha dinheiro, não tinha como pagar a compra que tinha feito, nós estávamos montando, entregando o material e acabou que a moeda foram 2 caminhões da revendedora que saíram, nem vieram de São Paulo para cá e foram entregues na Security para pagar. Foi o escambo, né? Fizemos a época do escambo, muita gente fez isso. Então, acho que naquele momento foi muito difícil para o varejo, cada um olhar que só tinha R$ 50. Enquanto não chegou o primeiro salário, já com moeda nova na conta de cada um, foram dias terríveis para o varejo. Além desses que também o Paulo contou. Então, foram momentos bem diferentes do que nós vivemos hoje. Mas, em nenhum deles, as pessoas foram impedidas ou obrigadas a não sair de casa, por esses motivos que já foram colocados. Acho que são mais momentos que o varejista teve para aprender e mostrar que o varejo é uma coisa muito linda, muito bonita, a gente trabalhar nesse segmento que é cheio de novidades aí e encanta a todos nós, né? Com relação um pouquinho o tema atrás, Joedi, a questão do repatriamento das fábricas ou da reindustrialização, a minha preocupação só é com o maquinário do Parque Industrial Brasileiro, que não me parece estar hoje atualizado em termos de produtividade, para que a gente consiga ter a mercadoria produzida no Brasil a um custo acessível, para que a gente volte a ter os preços que temos com os produtos que são importados da China, principalmente. É claro que a qualidade desses produtos, a gente sabe que uma poltrona que vem da China não tem a qualidade de uma poltrona que a Security já fabricou lá atrás, né? Nós não temos essa qualidade. Os móveis Fiel, você lembra? Os móveis Simo, que eram grandes indústrias brasileiras, que eram de madeira. Hoje são MDF, os produtos não têm a mesma qualidade. A minha preocupação com essa reindustrialização só é no quesito produtividade. Desculpa te interromper, mas aí você tem um problema, você tem algumas coisas, alguma conjuntural que deve favorecer. Primeiro é o mantido dólar no patamar que está hoje, né? 5,34, 5,50. O segundo é que o custo de produção na China já não é mais aquele custo que era antes, ele também está aumentando, né? Então, acho que tem um conjunto de fatores que eu estou acreditando, isso não tem, pelo que eu tenho acompanhado, que pode-se vir a ter um tipo de indústria ser um processo de reindustrialização. Você sabe que nos Estados Unidos, a partir de 2008, é bom a gente pontuar isso,
o varejo americano não tinha dinheiro para consumir o que eles consumiam. Então, eles viviam do cartão de crédito, né, e da hipoteca. Né? O cara hipotecava um apartamento, pegava o dinheiro, gastava, um ano depois ele ia lá, pegava o valor do apartamento, ia aumentando o valor da hipoteca, o juro muito pequeno, e a renda e consumia um consumo altíssimo do dinheiro que não existia. Em 2008, com a crise, o que aconteceu? O próprio Walmart começou a abrir as lojas que havia fechado nos Estados Unidos, por exemplo, de toalha, de coisa, e ele bancando para gerar emprego e gerar renda para que a população pudesse voltar o varejo para comprar, porque se não tivesse isso, não tinha mais o dinheiro fácil que existia antes, que era da hipoteca. Então, talvez isso seja um caminho. Meus amigos, nós estamos chegando aqui ao final, já são 9 horas e 14 minutos, já passamos aí 14 minutos do nosso prazo. Eu quero agradecer muito a presença do Paulo, a presença do Joy, que acabou contribuindo muito aqui com o nosso papo, e que pedir a vocês que façam, o Paulo faça a sua consideração final, depois o Joy, e a gente encerrar mais um papo de gestão, com esse papo agradável com duas lideranças super importantes do varejo brasileiro. Palavra contigo, Paulo. Eu só posso agradecer, Jordi, essa oportunidade de ter participado, né? E ter o Joy como parceiro nessa noite, né? E estou à disposição para novas oportunidades. Boa noite para todos. E ano que vem, agora eu vou dar um tempo em dezembro e vamos voltar em janeiro. Nós vamos ter a próxima, no dia 20, hoje é 17, dia 24. E aí a gente encerra dezembro e volta ano que vem no novo modelo, que eu peço aí a colaboração de todos para a gente não perder esse espaço e a gente aumentar talvez o número de participantes, trabalhar em cima de pontos específicos para a gente continuar essa aproximação aí com o nosso lojista, com o pequeno e médio empresário. Joy. Eu acho muito importante, Joedi, aprendi muito nesses... Quantas lives você fez? Acho que umas 20, né? 31, essa de hoje é a 31ª. Pois é, eu acho que o uso dessa ferramenta, o Paulo tem participado comigo de reuniões dos 20 presidentes dos 20 maiores sindicatos do Brasil. Isso tem nos ajudado muito a estar atualizado, mesmo em home office, quem está, quem ainda não está, quem já saiu, quem não saiu. Acho que é uma ferramenta muito importante essa troca de experiência. Hoje de tarde, eu até recomendo que quem puder ainda dá para participar, está sendo realizado o ENAI, Encontro Nacional da Indústria. E hoje à tarde eu vi uma palestra de um suíço, que eu vou pedir desculpa de não lembrar o nome dele, sobre previsões do futuro. E foi assim, achei interessantíssimo o que foi dito.